Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Agora, vamos ouvir a história da família Schedler. Adelar José Schedler e Terezinha Salvador Schedler chegaram em Água Boa em qual época? E quem responderá a pergunta é o filho Paulo Ayrton Schedler. Vir para o meio do cerrado, saindo da cidade de Tapera, no Rio Grande do Sul, é isso? Isso aí. A coragem dos nossos antepassados, né? Deixar uma cidade que nem Tapera e Vitor Greff, que seria a cidade que o pai tinha comércio lá, para vir para um lugar que não tinha absolutamente nada, né? A não ser uma casinha de tábua na beira da estrada, da 158, que depois ficou sendo a rodoviária. A bicha era toda furada de bala na época ainda, né? E hoje, que nem a gente, na época, veio criança para cá, né? Eu vim com 5 anos, e ver o progresso que teve na nossa cidade, né? Você, quando criança, chegou aqui, mas quais são as primeiras recordações de Água Boa, a partir dos 7, 8 anos, normalmente? Olha, a gente sempre tem, desde os 5 anos de idade, eu tenho as recordações. Que nem assim, a partir dos 6 anos, eu aprendi a dirigir muito cedo. Hoje, uma criança com 5, 6 anos, né, é inadmissível, né? Eu vinha para a escola, que era ali perto do Banco do Brasil, na esquina do Banco do Brasil ali, tinha uma escolinha de madeira. Foi o Norberto Schwantz que ajudou a construir, ele que idealizou a coisa toda, né? E os nossos pais e vizinhos e coisa construíram a escola, né? E nós vinha ali todo dia para estudar. E eu vinha da fazenda, que dentro da fazenda nossa ali, dava em torno de 5 quilômetros. E eu vinha todo dia. Teve épocas, teve anos, enfim, da gente vir com 14 crianças em cima de um trator para estudar. Isso foi já em 76. Juntava as crianças da localidade, então? Da fazenda, o pessoal da fazenda. Tinha 14 crianças. Né? Antigamente o povo não tinha preguiça, né? Nome da fazenda? Fazenda Diamante Azul. E onde seus pais chegaram é exatamente a propriedade hoje? Exatamente a propriedade é hoje. Eu moro no mesmo local desde o dia que cheguei na Água Boa, em 75. Que época vocês chegaram aqui? Qual o mês? Dia 29 de outubro, novembro, né? Novembro de 75. Cinquentenário já. Agorinha estamos lá. Eu vim criança, já estou com 54, então está fechando 55, né? E estamos aí até hoje, graças a Deus, vendo a cidade só crescer e cada vez melhor, né? Além da experiência de criança ali, quando vocês iam para o colégio com todas as demais crianças, o que mais marcou a sua infância aqui em Água Boa? Cara, tem tanta coisa que se a gente parar para contar, dá um livro. Tem muita coisa boa, tem muita coisa não tão boa, né? Mas coisa que marcou em 79 para 80. Nós moramos, na verdade a gente morou 9 meses na Água Boa, dentro da cidade. Onde hoje é o predinho do INSS, aquela casinha meu pai construiu. Nós moramos durante 9 meses ali. E daí, um dia nós estávamos na escola, já era esse prédio de hoje ali, e a diretora veio chamar nós na escola, que tinha dado um temporal e caiu o telhado da casa nossa. Na época, o Bruno Peters morava pertinho de casa ali, e ele que acudiu a minha mãe, e o meu irmão caçula, o Adelir, era bebezinho de cola, ele é de 79, né? E isso aí foi uma coisa que marcou bastante, sabe? Mas, assim, tem muita coisa que a gente, com o tempo, esquece, né? E coisa, porque era criança. Tem tanta coisa que... Na época da juventude, o que marcou a sua vida em Água Boa? Porque aí o povoado já tinha desenvolvido, já tinha mais moradores. Aí era o Bocão Lanches, da época. A Odoeste hoje não tem mais danceteria em Água Boa, mas tinha a Odoeste na nossa juventude, né?
Era o ponto da galera, era lá, né? E hoje praticamente ninguém se lembra disso mais, né? E hoje em dia o pessoal fala muito, não tem diversão em Água Boa. Se for olhar por esse lado, realmente não tem. Só que o povo está muito mudado, o jeito de ser, o jeito de pensar das coisas, né? Mas era o ponto, era o Bocão Lanches, final de semana, e a Old West, né, a danceteria. Crianças e jovens naqueles anos em casa ajudavam a trabalhar. Não estando na escola, era enxada, era atividade doméstica. Com certeza. Nós temos lembrança, a Tereza depois pode até confirmar, nós vinha da escola e na época de quebra de cerrado e juntar enilheiramento, nós juntava a criançada tudo atrás de trator com carretinha, catar toco, raiz, jogar em cima. Eu ia pilotando o trator, que era o único que sabia dirigir, e a galera toda, sei lá, 10, 15 crianças atrás, juntando essa madeira, né? Jogando um pedacinho pequeno, né, para não se machucar também, né? Não tinha história, você tinha que trabalhar, né? Era o costume da época, né? E assim, eu acho que, de certa forma, foi o que educou o pessoal e hoje a coisa é bastante diferente, né? Mas fazer o quê? É assim mesmo. Deu um motivo de crescimento e de profissão para muita gente. Com certeza, com certeza. O pessoal, na nossa época, também não tinha preguiça, né? E hoje o troço é diferenciado, né? Até os 15 anos ninguém pode trabalhar e não sei o quê. Mas antigamente não tinha história, não. Era serviço mesmo. Tanto que nem eu, com 5, 6 anos, já tinha as minhas responsabilidades, né? Não tinha isso aí. Hoje você vê nego aí com, sei lá, 20 anos que não é responsável total, né? E nós não, nós tínhamos que ralar mesmo com gosto. Eu acho que a tua época é mais ou menos essa também, né? Não tinha história, não. Um pouco diferente aqui do que no Sul, por exemplo, né? Que no Sul é a propriedade menor e coisa, tudo era mais braçal, né? Mas o pai, se tem uma coisa que a gente pode falar é que o pai soube educar a gurizada, né? A piazada tinha que ter um afazer porque não tinha história, era bom demais. Tem gente que reclama dos pais e coisa. Eu acho que a coisa mais maravilhosa é você poder seguir um rumo que alguém que você admira apontou, né? É maravilhoso. Teresa Joana Flesch Schedler, irmã do Paulo, família Schedler e os demais que vieram para Água Boa, realmente tiveram que desmatar o cerrado para iniciar as primeiras construções e a primeira lavoura. Sim, começar tudo do zero. Hoje ainda eu estava pensando, a gente reclama, a gente acha ruim quando vê derrubando um pé de manga, mas quando a gente chegou aqui, foi feito isso, foi derrubar o cerrado, né? E foi um trabalho duro. Eu tinha eu fiz 10 anos aqui, eu cheguei com 9 anos. E não tinha nada, era só cerrado e aquelas leiras, os tocos para a gente juntar, que nem o Paulo contou antes, né? Teresa, logo em seguida, você então lembra da primeira aula, primeiro dia de aula, numa escolinha recém-construída? Quando eu comecei a estudar aqui, já foi em 77. O primeiro ano nós não fomos, porque não tinha como vir, e aí eu perdi esse ano. Então, nós começamos em 77. Era na escolinha de madeira, tudo simples. A gente vinha com o trator, o Paulo que trazia a piazada tudo. Aquela turminha que teve dias que era 14 crianças em cima daquele trator. Foi difícil. Uma boa turma dessas, pode confirmar, é os filhos da dona Joana do seu Joaquim. E quando eles saíram lá da fazenda Séries, eles vieram trabalhar para o pai. E eram tudo garotada de escola, né? Então, era o jeito que a gente tinha para vir para a escola, era de trator, e nós vinha. E o motorista era o Paulo. Esse tempo de criança, as coisas eram diferentes. Havia muito mais confiabilidade, confiança entre as pessoas. Criminalidade quase não existia. Nada, não existia nada. Era um tempo tranquilo, um tempo de paz. A gente, assim, aqui não tinha... Quando vinha um circo para cá, meu Deus, que alegria que era ter o circo. Porque era o divertimento que a gente
conheceu foi isso, foi o circo, né? Não teve outras coisas para divertir as crianças. O nosso divertimento era uma vez por mês, quando vinha o padre da Chavantina, o padre Pedro Arantes, fazer a missa ali. Então, a gente vinha todo mundo para a missa. Aquele era o divertimento. E era uma vez por mês. E uma vez por mês, normalmente, às vezes dava até mais, eu acho, né? Mas assim que eu lembro, mais ou menos, era uma vez por mês que a gente tinha o dia para vir na missa, que nem sempre não era domingo, no sábado, às vezes era no meio da semana, mas era assim. E veja, naqueles anos se esperava um mês para ter uma celebração. Hoje nós temos celebrações semanais e tem gente que não vai. Com certeza, com certeza. O povo perdeu o costume e a gente fazia festa para ir, né? Vir para a missa, porque era o jeito que a gente tinha para sair, para ver as pessoas, né? Daí, quando nós começamos a vir para a escola, então, daí a gente começou a ter um entrosamento maior com outros colegas, né? E a cidade, então, foi crescendo, emancipou, vieram os prefeitos, tudo foi mudando. Foi tudo mudando e mudou, assim, muito, né? E era o que o pai, eu acho, imaginou quando ele resolveu lá no sul de vir para cá, porque ele era um cara muito visionário, né? Ele queria ver a cidade crescer. As primeiras festas que teve na Água Boa, as festas de arroz, ele era, eu acho que 2 festas que ele foi como é que a gente falava a palavra? O festeiro, é o presidente da festa. Ele foi o presidente. Eu acho que, agora eu não tenho certeza, foi 79, 80, já tinha comercial dos Mêndola ali em cima na Rua 1. E aí ele trouxe os peão da fazenda, saco de cal, mandou juntar pedra na rua, botaram as pedras, temos foto ali para mostrar. Tudo ele botou, né, arrumou a cidade para a festa. Era uma alegria porque reunia todos da redondeza. Com certeza, todos da redondeza vinham. Quando veio o Teixeirinha aquela vez também, eu acho que nessa festa também ele era festeiro, eu acho que isso foi em 77. Se eu não estou enganado, posso estar enganado, 77, 78, não. 8, eu acho que foi 78. Foi um festão, tem as fotos que ele tirou ali no aeroporto, na época deu, e eu posso estar mentindo, mas acho que era 32 aviãozinhos, tinha as 2 vacas que desceu ali, e os aviãozinhos pequenos, tudo ali onde é o posto Rota, por ali, que era o aeroporto na época, né? Enfim, vocês viram a cidade crescer e isso motivou vocês a acreditarem em Água Boa, é isso? Com certeza. E a gente acredita que o progresso ainda está por vir. Que vai crescer muito ainda, pelo que era e o que é hoje, né? 50 anos a diferença que deu. Tereza, continua sendo a Água Boa uma terra de oportunidades? Com certeza, não tenha dúvida. Quem vem para cá e toma dessa água volta. Então, quando você conta um pouco desta história da família Schedler, significa que, lá no passado, vocês observavam que um dia esse lugar aqui seria isso que é hoje, e com mais progresso ainda? Com certeza, com certeza. A gente olha lá atrás e hoje fica olhando assim, eu acho que a gente não fazia ideia do que ia se tornar, e a gente não faz ideia do que vai se tornar ainda, porque um dia nós vamos embora. Um dia, né, os primeiros já estão indo, né, e nós vamos também, e isso aqui vai ficar para os nossos filhos, né? É um legado que nossos pais fizeram com muita dificuldade, e teve dificuldade. Na época, o pai, acho que foi em 77, né, Paulo, que ele foi para Bara, até o Areiões, buscar uma carga de combustível. Eles traziam tudo nos tambores de 200 litros. E aí, quando chegou no Areiões, o caminhão não podia passar para lá, a água tinha subido muito. Aí um cara lá do outro lado, né, tinha o caminhão lá, disse, não, vamos trocar de caminhão. Aí eu coloco os tambores, botava na balsa, né, atravessava com a balsa e trocaram de caminhão. E fizeram a troca. E na hora de arrancar, ainda o pai disse que perguntou para ele, se o caminhão tem freio e tudo. Não, o caminhão está beleza. Está lá, cheio de combustível para todo mundo aqui no município. E a hora que o meu tio arranca, aquele caminhão não tinha freio e ele desceu barranco abaixo para dentro do rio. Foi um prejuízo sem tamanho para todo mundo. Os índios catavam os tambores mais para baixo na beira da coisa, e daí eu vendia, porque eles não iam devolver, né? Daí eles vendiam.
E o cara que pegou o caminhão do pai do outro lado sumiu com o caminhão. Sei lá, se 8, 10 anos depois ele apareceu aqui para negociar o caminhão. E o pai comprou o caminhão de volta ainda. Vejam só, são histórias que marcaram os pioneiros. Sim, muitas histórias, não tem história para contar. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba.